Você já parou para pensar no que significa realmente não possuir nada? Não estou falando de pobreza, não estou falando de simplicidade voluntária. Estou falando de um sistema onde você não pode possuir, onde a propriedade privada deixa de existir como conceito, onde tudo que você usa, você aluga. Sua casa, seu carro, suas roupas, até a comida na sua geladeira. E se você não pagar a assinatura mensal, tudo desaparece. Parece ficção científica, parece teoria da conspiração, mas não é. Está escrito, está publicado, está sendo implementado agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. Em 2020, Klaus Schwab, fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, publicou um livro chamado The Great Reset, a Grande Reinicialização. Não é um documento secreto. Não é algo vazado por hackers. É um livro disponível em qualquer livraria, traduzido para dezenas de idiomas. E nesse livro, Schwab descreve abertamente o que ele chama de Quarta Revolução Industrial, uma transformação completa da sociedade humana. Ele fala sobre a fusão do físico, do digital e do biológico. Ele fala sobre a necessidade de reinventar o capitalismo. E então vem a frase que se tornou o símbolo de tudo isso, a frase que apareceu em vídeos promocionais do Fórum Econômico Mundial: você não terá nada e será feliz. Quando essa frase surgiu, em 2016, na verdade, num vídeo chamado 8 Predictions for the World in 2030, muita gente riu. Acharam que era uma provocação, uma hipérbole, um exercício de futurismo radical. Mas então você começa a olhar as políticas que estão sendo implementadas, os modelos econômicos que estão sendo testados, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, e a frase deixa de ser engraçada. Ela se torna profética. Ou melhor, o que quero dizer é, ela se torna um aviso do que está por vir. Vamos começar pelo mais básico, a propriedade privada. Durante milênios, a humanidade funcionou com um princípio simples. Você trabalha, você ganha, você compra, você possui. Sua casa é sua, sua terra é sua, seu carro é seu, e ninguém pode tirar isso de você sem o seu consentimento ou sem um processo legal. Esse princípio está na base da liberdade humana. Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17. Toda pessoa tem direito à propriedade. Mas agora, esse modelo está sendo desmontado, peça por peça, e sendo substituído por algo completamente diferente: o modelo de assinatura. Você já percebeu como quase tudo virou assinatura? Netflix, Spotify, Adobe, Microsoft Office. Você não compra mais o software, você aluga. Você não compra mais o filme, você paga para assistir temporariamente. E isso está se expandindo para áreas que você nunca imaginou. Já existem empresas oferecendo carros por assinatura. Você não compra o carro, você paga uma mensalidade e usa. Se você parar de pagar, eles desligam o carro remotamente. Literalmente. Com um clique, seu carro não liga mais. Já existem projetos de casas por assinatura, onde você não é dono, você é um eterno inquilino, mas sem os direitos de um inquilino tradicional. Móveis por assinatura, roupas por assinatura, até comida por assinatura, onde você recebe kits pré-preparados e não precisa mais ir ao supermercado. No começo, isso parece conveniente, parece moderno. Você pensa, eu não preciso me preocupar com manutenção, não preciso me preocupar com comprar coisas novas, está tudo resolvido. Mas então você percebe a armadilha. Se tudo é alugado, você nunca acumula patrimônio. Você trabalha a vida inteira e no final não tem nada. Nada para deixar para os seus filhos. Nada para vender numa emergência. Nada que é realmente seu. Você se torna eternamente dependente do sistema. E o sistema pode desligar você a qualquer momento. Imagine que você faz uma crítica pública ao governo. Você posta algo nas redes sociais que eles consideram desinformação. E de repente, sua pontuação de crédito social cai.
Sua assinatura do carro é cancelada. Sua assinatura da casa é suspensa. Você perde tudo em questão de horas, sem aviso, sem apelação. Isso já acontece na China com o sistema de crédito social. E está sendo preparado para o Ocidente, só que com outra roupagem, outro nome, mas a mesma essência. Agora, vamos falar das cidades de 15 minutos. Esse conceito está sendo implementado em Paris, em Barcelona, em Oxford, em várias cidades ao redor do mundo. A ideia vendida ao público é linda. Uma cidade onde você tem tudo o que precisa a 15 minutos de distância, a pé ou de bicicleta. Trabalho, escola, saúde, lazer, compras, tudo perto. Menos trânsito, menos poluição, mais qualidade de vida. Quem poderia ser contra isso? Mas então você olha os detalhes, você lê os projetos piloto e descobre o lado sombrio. Em Oxford, na Inglaterra, eles dividiram a cidade em 6 zonas e implementaram um sistema onde você só pode dirigir livremente dentro da sua zona. Se você quiser sair da sua zona e ir para outra, você precisa de uma permissão especial. E só pode fazer isso um número limitado de vezes por ano. Eles instalaram câmeras com reconhecimento de placa em todos os pontos de entrada e saída. Se você ultrapassar seu limite, é multado automaticamente. Eles chamam isso de filtro de tráfego. Mas na prática, é um controle de movimento. É a transformação da cidade em uma prisão de luxo. E olha, sinceramente, isso me assusta. Porque quando você controla o movimento das pessoas, você controla suas vidas. Você não pode mais visitar um amigo que mora do outro lado da cidade sem consumir uma de suas permissões anuais. Você não pode mais escolher onde trabalhar livremente. Você não pode mais escolher qual médico consultar. Sua vida é comprimida numa área de 15 minutos, e sair disso é um privilégio concedido pelo sistema. E se você fizer algo que o sistema não gosta, esse privilégio pode ser revogado. Eles dizem que isso é para reduzir emissões de carbono. Eles dizem que é para salvar o planeta. Mas será que é só isso? Ou será que é também sobre controle? Porque quando você olha a história, todo regime autoritário começa controlando o movimento. A União Soviética tinha os propusks, as permissões internas de viagem. A China comunista tinha o sistema Hukou, que amarrava as pessoas ao seu local de nascimento. E agora, no século XXI, temos as cidades de 15 minutos, vendidas como progressismo verde, mas funcionando como gaiolas digitais. E isso nos leva ao próximo ponto: as moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs. Você provavelmente já ouviu falar que vários países estão testando ou implementando suas próprias moedas digitais. O yuan digital na China, o euro na Europa, o real digital no Brasil. A narrativa oficial é que isso vai tornar os pagamentos mais rápidos, mais seguros, mais eficientes, que vai incluir financeiramente as pessoas que não têm conta bancária, que vai combater a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. Tudo muito bonito. Mas a realidade é muito mais sombria. Uma moeda digital do Banco Central não é como o dinheiro que você conhece. Não é como ter notas no bolso ou moedas na carteira. É dinheiro programável. O que isso significa? Significa que o governo pode decidir onde você gasta, quando você gasta e até colocar um prazo de validade no seu dinheiro. Eles podem dizer: esse dinheiro só pode ser gasto em alimentos, não pode ser gasto em combustível. Ou, esse dinheiro expira em 30 dias. Se você não gastar, ele desaparece. Ou ainda, você já atingiu seu limite de compra de carne vermelha este mês? Essa transação foi negada. Parece absurdo? Já está acontecendo. Na China, durante a pandemia, eles usaram o yuan digital para controlar onde as pessoas podiam ir. Se você estava numa área de lockdown, seu dinheiro digital simplesmente não funcionava fora daquela área. Você não podia comprar uma passagem de trem. Você não podia pagar por combustível. Você estava preso, não por muros, mas por código de programação. E então,
entra a carteira de carbono. Daí é muito triste o que está por vir, né? O controle populacional. É meio que vai transformar as pessoas, colocar as pessoas dentro de uma jaula, uma gaiola. E na China já tem esse sistema, né? Olha a frase, você não terá nada, mas será feliz, né, André? Oi, Rony. Então, bonitinho, né? Bonitinho o slogan deles, né? Gente, e eles usam palavras da Bíblia, né? Eles usam uma forma como se fosse pregação. Quem prega que você não tem que se apegar a bens materiais? Jesus Cristo. Jesus pregou isso. Então, eles usam essa forma impactante da frase para te mostrar uma coisa que é extremamente ruim para você, para sua vida, e tolhem aquilo que Deus te deu, que é o livre-arbítrio, né? Deus te deu liberdade para agir. Deus te deu liberdade até para não querer estar com Ele. Você é livre para isso. Quem sempre quer te prender é Satanás. E o modus operandi dele vai ser sempre esse. Meias verdades, formas de coisas que são pela metade verdade e que te trazem para uma prisão. Aposto que você, após ver esse vídeo, se sentiu como um ratinho de laboratório, não foi? Eu também. Mas deixa eu te dizer um negócio, meu amigo. Você vai ser um ratinho. A única coisa que vai te libertar disso tudo é Jesus. Porque você não está nessa prisão hoje. Você já vive nessa prisão desde sempre. Desde que você nasceu, você já está no sistema do anticristo. Você já está no sistema do inimigo. Porque Cristo, quando veio libertar os homens do pecado, ele disse e proclamou isso para todos. Eu não vim fazer guerra, eu não vim ser o Messias que os judeus estavam esperando, que trouxesse uma força militar que ia destruir tudo e colocar os judeus no mais alto topo ali da humanidade, como eles esperavam. Não. Jesus veio libertar o povo, sim, do pecado, das amarras. É por isso que todo cristão naquela época, os apóstolos, depois de alguns relatos, diziam: eu me sinto livre, eu me sinto vivo, porque só em Cristo você vai ter de fato essa liberdade, você vai ter de fato essas amarras arrancadas. Você vai olhar para um vídeo desse e não vai se preocupar, porque quando você está alicerçado no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Santíssima Virgem Maria, a todos os que estão no céu, você não liga mais para essas coisas, você não fica com medo dessas coisas, você só fica analisando e esperando acontecer, porque você sabe, confia e crê que você vai ser protegido, porque você, quando já está em Jesus, você já está liberto dessas coisas, você já está num caminho de purificação, a tua alma começa a enxergar as coisas desse mundo como coisas passageiras e coisas banais, então você começa a enxergar o que vem pela frente, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, como a verdadeira vida. Aí você olha para um vídeo desse e não se atemoriza mais. Você olha para um vídeo desse e não fica mais alarmado, preocupado, né, se descabelando ou se sentindo como um ratinho no laboratório. Então, quando você olha para um vídeo desse e você está no caminho da palavra viva de Deus, no caminho certo de Jesus, procurando seguir o que as santas mensagens dizem, o que a família nos dá como exemplo, o que o Sr. Eugênio fala nos programas, o que as pessoas que já estão nessa obra há muito tempo vivendo firme ali como uma rocha, você entende por que elas não têm mais medo. Não é arrogância, não é soberba, não é prepotência. Todo mundo precisa de coisas materiais, nós somos carne ainda, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos dormir, precisamos ter dignidade. Mas Cristo te traz um acalento na tua alma, que se você não tiver isso, tudo bem, você tem Ele, você tem a principal coisa que você precisa para viver eternamente. Então, nesse vídeo, a gente consegue perceber o modus operandi de Satanás. Ele tem um modus operandi muito que você consegue traçar, né? Vamos lá. Primeiro, ele vem, né, e ataca os judeus, né? Tira tudo ele tenta deturpar tudo que os judeus têm. Os judeus que criaram um templo para Jesus, ele foi lá e deu um jeito de destruir, com permissão de Deus, né? Nabucodonosor demoliu uma vez, os romanos demoliram a segunda vez, com permissão de Cristo. Ele atacou a palavra de Deus, né? Não é de hoje que ele ataca a palavra de Deus, ele atacava a palavra de Deus desde aquela época. Quando Jesus volta, e vários debates de Jesus na Bíblia, ali contra os sumos sacerdotes, os fariseus, etc.,
etc., é Jesus mostrando para eles que eles têm uma completa e equivocada interpretação da palavra. Então o demônio já atacava a palavra. Então demônios vêm atacando. Pare para pensar, como é que o demônio ataca hoje os católicos? Qual é a maior forma de ataque dos católicos? Protestantismo, que veio para causar uma ruptura. E o que os protestantes usam de maior arma contra os católicos? A palavra. Eles pegam a Bíblia, colocam debaixo do braço, decoram versículos, decoram textos e acusam os católicos dentro da palavra de Deus, que não são cumpridores da palavra de Deus. É o próprio Satanás usando de meias verdades, que ele pega a verdade da Bíblia e transforma numa interpretação dele para que acuse e pegue a tradição que é verdadeira e joga uma coisa contra a outra. Esse é o ardil do inimigo. Esse é o ardil de Satanás. Aí está o modus operandi dele. Então, por isso que a gente hoje vai falar aqui de como ser católico, né? E vamos trazer a forma de ser católico dentro da palavra viva de Deus, para que você realmente entre na sua cabeça de uma vez por todas, se você tem alguma dúvida, que Jesus Cristo não rompeu com a igreja. Ele sim levantou uma igreja católica, tradicional, para guardar aquilo que a própria igreja, hoje minada pelo Satanás, para que tenham pessoas que esperem a sua volta, porque senão não teria ninguém para esperar. Esse profeta veio com este propósito, mostrar a verdade e guardar a fé, e cumprir a promessa de Jesus Cristo, quando disse: teu nome é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno sobre ela não prevalecerão. Se não pode prevalecer, né, e a palavra de Deus não vai deixar de ser cumprida na Bíblia, se a gente dizer que a Bíblia não vai se cumprir, a gente passa a ser herege, como outras seitas, etc. Então, como que a igreja pode estar hoje persistindo e perdurando da forma que ela está? E a gente vai ver alguns vídeos hoje que vão trazer sobre isso, né? O último vídeo, inclusive, que fala sobre uma heresia grotesca e gigantesca contra a Igreja Católica, que vem se avizinhando aí já para março desse ano. Mas vamos por parte. Então vamos lá. Entrando no tema, o que é ser católico dentro da obra pela Palavra Viva de Deus? Primeiro a gente tem que se perguntar se a gente sabe o que é ser católico, né? Ser católico, deixa eu pegar aqui uma leitura que eu deixei para fazer com vocês. Ser católico, ele é seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a semelhança máxima com ele, a fim de alcançar a perfeição santificadora que ele mesmo nos ensinou. Abre aspas para Jesus: sede santos como meu Pai do céu é santo. E depois, ele nos ensina, né, que as crenças do catolicismo, na verdade, né, as crenças que Jesus deixou para a gente, fundamentais do catolicismo são a Trindade, nós acreditamos na Santíssima Trindade, a divindade de Jesus, a importância dos sacramentos, a veneração de Maria e dos santos, e a combinação de fé e boas obras para a salvação, coisa que os nossos irmãos protestantes não acreditam, tá? Eles dizem que basta ter fé, as obras ficam escanteadas. Os 7 sacramentos, né, católicos, que são o batismo, a confirmação, que é a crisma, a eucaristia, né, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem, né, e o matrimônio e a confissão, tá? Então, ser católico, ele é muito mais, ele é, além de tudo, você seguir a Cristo da forma mais fiel possível. E seguir as tradições católicas e os sacramentos católicos nada mais é do que você fortalecer a sua alma e o seu espírito dentro de sacramentos que Cristo instituiu, para que você consiga ter uma vida plena. E Cristo quer que dentro dos sacramentos, ele não quer que você vá para o purgatório, Rony. Você sabia que Jesus não quer que você vá para o purgatório? Ele não quer que ninguém passe pelo purgatório. Jesus quer que você vá direto para o céu, sem sofrimento. Por que eu digo isso para você? Porque se você seguir
Se você parar para analisar toda a doutrina católica, todos os seus sacramentos, imagine uma pessoa que se mantenha fiel a todos os sacramentos da igreja, da forma tradicional como tem que ser, essa pessoa alcança a santidade em vida. Então o caminho dela, naturalmente, é ascender ao céu diretamente, sem passar pelo purgatório. Então Deus não tem intenção nenhuma, Jesus não tem intenção nenhuma de que você sofra mais uma gota de dor do que ele sofreu na cruz. Ele quer que você passe direto. Mas nós sabemos que é raríssimo as pessoas que conseguem isso, que são quem consegue se santificar em vida. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que a intenção de Jesus e o caminho que ele traça para você é que você passe por uma vida purificadora já nesta terra, para que você já chegue o quanto antes no céu, sem passar por martírio nenhum no purgatório. Tá? Temos que entender também, sendo católico, que nosso Deus ele é três, tá? Assim também a igreja se completa em três partes: a tradição, o magistério e as sagradas escrituras. Aí perceba o modus operandi de Satanás, que tem lá no vídeo, né? O vídeo, ele ataca a tua liberdade, ele ataca a tua condição de se manter, a condição que Deus te deu de trabalhar, porque Deus instituiu o trabalho ao homem após a queda de Adão e Eva, quando tiveram o pecado original. Então Deus instituiu um mandamento para Adão. Você tem que trabalhar, você tem que tirar com o suor da sua própria testa o sustento da terra, porque maldita é a terra agora, né? Não nessa ordem, mas com esse contexto. Então Deus colocou um mandamento, instituiu uma ordem para Adão, que é de trabalhar. Então quando a gente vê esse vídeo dessa nova ordem mundial, onde o homem vai se tornando obsoleto e vai trabalhar pouco, porque as IAs vão substituir toda a mão de obra humana, você vai virar um parasita, como eles chamam as pessoas que são os inúteis, né, para eles. E por isso que eles querem fazer redução populacional, para não ter que alimentar pessoas inúteis, e que você fique sem trabalho, recebendo uma pensão do governo, né? Tem muita gente aqui no Brasil que vai adorar isso, porque hoje a maior parte da nossa população é recebedora de Bolsa Família, de algum benefício do governo, e não se preocupa em sair dessa situação e procurar se libertar dessas amarras, que isso já é uma forma de controle. Mas, enfim, voltando, então você fica lá dependendo do governo, dependendo para se alimentar, dependendo para se locomover, e você vai ser marcado. É aí que está o ardid do Satanás. Ele vai te colocar como uma coisa boa, você ficar tranquilo, e você vai ser marcado, né? Tem um experimento de um cientista que ele pega vários ratos e coloca numa cidade perfeita. E o que acontece com esses ratos na cidade perfeita é que toda vez que ele fez esse experimento, acredito que ele fez 3 vezes, os ratos por si só se destruíram. Por quê? Porque não tinha sentido a vida deles quando não tem um sacrifício, não tem você ter uma conquista, você procurar as coisas, né? Como Deus deixou. De novo, o trabalho é um mandamento de Deus. Por isso que a preguiça é um dos 7 pecados capitais, e por isso que a maioria das pessoas não gosta de trabalhar, porque é um mandamento de Deus. Mas vamos voltar. Então, Satanás, no seu ardil, ele atacou as 3 partes da Igreja Católica. Ele atacou as Escrituras, né, causando confusão doutrinárias, livre interpretação, etc., através principalmente do protestantismo. Ele atacou o magistério, né, corrompendo os padres, bispos e papas, principalmente os mais recentes. E agora ele ataca, não só ataca, gente, ele sempre atacou, agora como ele diz assim, ele ataca e está vencendo, ele tem os dele lá dentro fazendo isso, né? Quando eu digo ele ataca, é que ele está tomando o poder, está tomando para ele, colocando falsos padres, falsos papas, falsos bispos, pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com o nosso Senhor Jesus Cristo, estão preocupados com poder e com dinheiro. Então ele ataca agora a tradição. E quando ele ataca a tradição da fé católica, Deus levanta o profeta. Deus levanta o profeta Papa Pedro II, para quê? Para que a tradição seja mantida. Tradição essa que é tão importante, que nos ensina, né, a como ler as Sagradas Escrituras e como nos santificarmos para ir no que eu falei logo no início. Qual é todo o sentido da fé católica? Se santificar através de nosso Senhor Jesus Cristo e morar com ele no céu.
É essa a nossa fé católica, passando pelos sacramentos, passando por tudo que a igreja ensina, por tudo que a gente tem que passar dentro da nossa fé católica cristã, né? É assim, eles nos ensinam, né? Ele ataca a tradição que nos ensina como são as interpretações corretas, inspirada pelo Espírito Santo, e como manter os sacramentos com o máximo de respeito. É isso que a tradição ensina. Deus levanta o profeta para nos defender, como eu falei agora, principalmente para defender a tradição. O que o profeta mais falava? Né? Como comungar de forma correta, a modéstia no vestir, o respeito na casa e nas tradições de Deus ensinada pelos discípulos, que eles aprenderam com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ser católico é também observar os sacramentos e os mandamentos da lei de Deus, né? Os sacramentos são o batismo, a crisma. Vocês sabiam que a crisma, por um tempo eu também achei que a crisma era quando nós, após já ali na adolescência, confirmávamos a nossa fé. Não é fato, não é verdade. A crisma não é nós que confirmamos a nossa fé, é a igreja que confirma em nós, é o Espírito Santo que confirma em nós, né, que nós somos cristãos e que a gente quer seguir esse caminho. Não somos nós que confirmamos. Olha que arrogância, né? Eu tinha esse pensamento, um pensamento arrogante, não, Deus, agora eu vou confirmar para você o meu batismo. Não é assim. É Deus que confirma, que faz essa confirmação através do Espírito Santo, que nós somos filhos deles, né? Reafirmando a marca do batismo, a marca de Deus. A Eucaristia, que é a forma que nós temos de nos alimentarmos do corpo e do sangue de Cristo, né, o tempo todo, a gente está com ele próximo, com ele entranhado em nós, e Deus ele preparou tudo para a gente. Por quê? Porque ele sabia que a concupiscência da carne, apesar de você ser batizado lá quando criança e seu pecado ser retirado, mas essa concupiscência não foi, então Deus nos deixa o próprio alimento, que é seu corpo, que é o seu sangue, para que a nossa carne suporte as tentações e que a gente faça com que essa carne se santifique, porque a carne se santificando, o espírito se santifica muito mais rápido. Lembra que nós vivemos em conflito, carne e espírito, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não vou mandar você fazer esse teste, porque você pode se perder. Mas se você parar de rezar, ou de fazer suas orações, um dia sequer, no outro você pode cair. A chance de você cair é gigantesca. Por quê? Porque você deixou de buscar a Deus, está em comunhão com Deus. E por isso Jesus institui a Eucaristia, que é um sacramento, se não o mais importante, um dos mais importantes, que é quando você consegue estar em comunhão plena com o Senhor. Você está unido com Ele em carne e em espírito. Ele está presente em você, né? E depois você tem os sacramentos da confissão, que para você poder, quando você cai em pecado, e Jesus sabiamente sabendo que nós somos pecadores e que nós vamos cair ou podemos cair, o que acontece? Ele institui a confissão, a reconciliação. Olha, se você se arrepender, você tem este caminho aqui de ser arrependido, devidamente confessado, você comunga o meu corpo de novo para voltar a estar reconciliado comigo. Aí vem a unção dos enfermos, que é a que a gente usa para quem está doente, né, para curar mazelas espirituais e também físicas. A ordenação, né, que é chamada ao sacerdócio, ou a ser freiro, ou a seguir a vida para Cristo. O matrimônio, que é seguir Cristo, dando a vida, procriando e criando para ele os filhos, e aí a gente encerra esse ciclo, né? Então, vou ler um pouquinho agora só sobre os sacramentos também, só para que fique bem esclarecido o que é a nossa fé, tá? Os 7 sacramentos são batismo, que é o nascimento espiritual, purificação do pecado original e a incorporação a Cristo e a igreja. A sua vida é incorporada a Cristo e à igreja. Confirmação, que é a crisma, fortalece na fé mais plena, une mais Cristo a você e à igreja, e confere um selo espiritual a você.
Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, que é o alimento da alma, centro da vida cristã católica. A Eucaristia é o centro, tá? Já diz o centro, viu, padre, sacerdote, você que está me ouvindo, isso aqui eu estou tirando do catecismo da Igreja Católica, tá? O centro, se é o centro, ele tem que estar sempre no centro, não escanteado em uma sala separada ou entre outro lugar escanteado, é no centro. Jesus é no centro, na casa dele é no centro. A reconciliação, a confissão, que é a cura e restaura a graça após o pecado, através do perdão de Deus, unção dos enfermos, conforto e paz, coragem para os enfermos, podendo unir-lhes o sofrimento a Cristo, ordenação, que é consagração para o ministério ordenado de bispo, presbítero, diácono, etc., e o matrimônio, que é a união de um homem com uma mulher com a vocação à vida e ao amor para Deus. Não é para o prazer carnal, não é para o prazer entre homem e mulher, não é para o prazer sexual, tá? É para o prazer, é para a vocação da vida e guiar a Deus, certo? Então, isso é ser católico. Certo, Rony? Certo, Marcelo?